19 horas e 7 minutos do dia 14 de abril de 2014. Havendo quórum legal, declaro aberta a 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Brotas do ano de 2014. Na fase do expediente. Os senhores concordam com a liberação da leitura da ata da 11ª sessão ordinária de 2014? Sim? Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Senhor presidente, pois não? Gostaria de me abster por motivo de saúde. Não estava presente na sessão passada. Ok. Então, declaro aprovada a ata da 11ª sessão ordinária de 2014 da Câmara Municipal de Brotas por 9 votos favoráveis e 1 abstenção. E também a ata da 4ª sessão extraordinária. Os senhores concordam com a dispensa da leitura? Sim? Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovada a ata da 4ª sessão extraordinária de 2014 da Câmara Municipal de Brotas por 9 votos favoráveis e 1 abstenção. Eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas e expedidas. Boa noite. Ofício 48/2014, Distrito do Patrimônio de São Sebastião da Serra. Assunto: reunião acerca da Comissão de Moradores do Distrito do Patrimônio de São Sebastião da Serra. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, cumprimentando cordialmente, tem este a finalidade de convidar Vossa Excelência e os demais nobres vereadores dessa colenda Casa de Leis a comparecer na reunião da Comissão dos Moradores do Distrito do Patrimônio de São Sebastião da Serra, que acontecerá no dia 16 de abril próximo, às 19h30, no restaurante das Paineiras, no Distrito do Patrimônio de São Sebastião da Serra. Conto com a presença de todos. Na oportunidade, renovo o protesto de elevada estima e distinta consideração. Respeitosamente, Leda Maria Negrão, diretora administrativa. Correspondências expedidas. Senhores vereadores, conforme dispõe o artigo 30, inciso 14 da Lei Orgânica Municipal, apresentamos-lhes em anexo os balancetes de receita e despesa desse legislativo, referente ao mês de março de 2014. Sem mais na oportunidade, reiteramos nossas cordiais saudações. Nidilei Eduardo Esteves e Bruno César Veronese Urbano. Senhor Prefeito, com nossos cumprimentos, vimos em atenção à Lei Orgânica Municipal encaminhar os balancetes de receita e despesa desse legislativo, referente ao mês de março de 2014. Sem mais na oportunidade, reiteramos nossos cumprimentos. Nidilei Eduardo Esteves, presidente. Feito, senhor presidente. Encaminho às comissões para os devidos pareceres os seguintes projetos. Projeto de Lei 031/2014, de autoria do Executivo Municipal, que fica proibido depositar ou lançar lixo, animais mortos, mobiliário usado, folhagens, material de podações, terra, óleo, gordura, graxa e qualquer outro material ou sobras, em áreas ou terrenos, ruas e vias de trânsito, jardins, praças e outros logradouros públicos. E o projeto de lei do Legislativo 005/2014, de autoria da mesa da Câmara Municipal de Brotas, dispõe sobre a majoração dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Brotas. Projeto de lei do Legislativo 006/2014, de autoria da mesa da Câmara Municipal de Brotas, dispõe sobre a revisão anual dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e vereadores da Câmara Municipal de Brotas e da outras providências. Informo aos senhores vereadores que os projetos estão à disposição de vossas senhorias na Secretaria da Câmara. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura da moção 040/2014. Boa noite a todos. Moção 040/2014, de pesar de 9 de abril. Senhor presidente, cumpridas as formalidades legais e regimentais da Casa Legislativa e com a anuência do douto plenário, requeremos a mesa diretora que envie moção de pesar aos familiares de Adriana Lúcia Viroli Ziza, manifestando os profundos sentimentos de pesar do Poder Executivo brotense neste momento tão difícil, pelo falecimento ocorrido no dia 6 de abril próximo passado, consternando além dos familiares e amigos que aqui deixou. Requeremos ainda que se faça constar na presente moção a solidariedade dessa Casa de Leis, por essa perda que a comunidade de Brotas sofreu. Plenário, Vera Silva Dunkerque Mauro, em 9 de abril de 2014. Assim assino todos os vereadores, senhor presidente.
ao vereador Valdir Gorlon, que faça a leitura de sua indicação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, Estado de São Paulo, indicação 038/2014, Pedro Valdir Gorlon, vereador. A Câmara Municipal de Brotas indica ao chefe do Executivo Municipal para que, através do órgão competente, discipline o estacionamento de motocicletas no centro da cidade. Justificativa, nessa oportunidade, estamos transmitindo ao chefe do Executivo Municipal solicitação que nos foi apresentada por munícipes que se utilizam desse meio de locomoção, reclamando na maioria das vezes os carros estão estacionados no local destinado para as motocicletas, obrigando-os a ocupar o espaço destinado a outros tipos de veículos. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 10 de abril de 2014. Pedro Valdir Gorlon, vereador. Solicito ao vereador Carlos Alberto Frederici que faça a leitura de sua indicação. Então, depois... Modesto Salviati Filho indica para que seja adquirida uma área em local apropriado a ser destinada às pessoas que fazem a coleta de material reciclável. Justificativa. É sabido que temos várias famílias que tiram seu sustento desse trabalho que executam, sendo que os locais para o depósito desses materiais nem sempre são adequados, gerando problema para eles e também aos seus vizinhos. Temos que enaltecer o trabalho por eles desenvolvidos, necessitando do apoio do Executivo, exemplo do que já ocorre em outros municípios. Plenária Vera Silva de Albuquerque Mauro, Modesto Salviati Filho, vereador. Solicito ao vereador Carlos Alberto Frederici que faça a leitura de sua indicação. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, indicação 039 de 2014. Prédio da ambulância indica ao chefe do Executivo Municipal para que, através do órgão competente, faça um estudo no sentido de que seja implantado o sistema de senhas eletrônicas para atendimento ao público nos órgãos municipais, em especial nas unidades de saúde. Justificativa. A medida visa disciplinar o serviço, tendo em vista as constantes reclamações com o atendimento, evitando discussões e interferências no seu andamento, além de lhe conferir celeridade. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 10 de abril de 2014. Lido, senhor presidente. Solicito ao vereador Cláudio Gonçalves Macalé que faça a leitura de sua indicação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, indicação no 040 de 2014. Macalé, vereador da Câmara Municipal de Brotas, indica ao chefe do Executivo Municipal para que, através do órgão competente, faça tratativas e providencie a implantação de praças no Sistema Lazer 1, localizado na rua José Breno de Moraes, bem como o Sistema Lazer 2, localizado na rua Atílio Surian, no loteamento Jardim das Flores. Justificativa. A implantação dos sistemas de lazer supra é uma reivindicação dos moradores do local, que relatam que os mesmos sequer foram construídos. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 10 de abril de 2014. Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para o uso da palavra na tribuna nesta fase, de acordo com o artigo 116 do Regimento Interno. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Luiz da Vela, com os assuntos homenagem e indicação. Boa noite, nobres colegas, público presente, imprensa e aqueles que nos assistem pela internet. Vim aqui hoje falar sobre nosso homenageado da rua, que é o senhor Roberto Escatolin, né, do loteamento Campos Prados, que era a antiga Rua 2. E como a gente pensa que sempre as homenagens devia fazer enquanto a gente está em vida, né? Mas com certeza ele está em algum lugar, ou os familiares dele estão homenageando ele com esse nome de rua, que por esse vereador aqui que escolheu essa família para que seja o homenageado de hoje. Então, o senhor Roberto Escatolin, nascido em 25 de fevereiro de 1942, na cidade de Brotas. Senhor Roberto Antônio Escatolin, filho de senhor Edílio Escatolin e dona Ana Lopes Escatolin, comerciantes e proprietário do armazém São José, localizado em frente à estação Canela.
Estabelecimento, então, muito conhecido e frequentado por moradores da região, que ali negociavam café, gado e se divertiam jogando bola, bocha e etc. Descendente de italiano, neto do senhor Régulo Scatolin e senhora Adélia Scatolin, teve 2 irmãos, senhora Rosinei Adélia Scatolin e senhor Rodinei José Scatolin. Roberto Antônio Scatolin morou no sítio, trabalhando na venda até a adolescência, tendo estudado na cidade de Dois Córregos, formando-se técnico em contabilidade na escola de comércio daquela cidade. Aos 19 anos de idade, mudou-se para o noroeste do Paraná, em busca de um futuro melhor. Mais precisamente na cidade de Paranavaí, onde trabalhou como vendedor da empresa comercial Gentil Moreira Secos e Molhados, e depois como gerente de torrefação Paranavaí. Nesta época conheceu Josefina Capel, também conhecida como Zezé, filha de João Francisco Gonzales Capel e Dolores Gonzales, imigrantes espanhóis, e casaram-se em 1962. Roberto e Zezé tiveram 3 filhos, Eduardo, Roberto, Edson e Luciana, nascidos em Paranavaí. Moraram em Murarama, Paraná, todos do estado do Paraná, retornando para Brotas em 1976, cidade que sempre esteve presente em seu coração. Foi proprietário do bar e restaurante Chopin, juntamente com seu irmão Rodinei e seu primo Vamberto Scatolin. Posteriormente, teve mercearia em frente à Escola de Comércio em Brotas. Foi proprietário do antigo açougue do Martelo e gerenciou o bar do Calaf. Grande churrasqueiro, sendo sempre convidado para ajudar em festas de casamento e grandes eventos. Pessoa muito alegre, gostava de contar piadas aos amigos, sempre pronto para ajudar e estender a mão para quem necessitasse. Falecido tragicamente num acidente de caminhão, do qual era motorista da rodovia Anhanguera, na cidade de Limeira, ao 29 de julho de 1996, aos 54 anos. Este é meu homenageado, o senhor Roberto Antônio Scatolin. Outro assunto que me traz aqui é sobre indicação que eu me escrevi nessa palavra, para mim fazer uso da palavra da tribuna hoje, sobre a indicação que eu fiz referente a uma ambulância que a gente precisava lá no nosso bairro do Broa, que lá nós tínhamos ambulâncias que servia sim, né, só que eram ambulâncias muito velhas e o prefeito prometeu para a gente que não teria condições de mandar uma nova agora, mas quando houvesse uma de bom estado, essa ambulância seria destinada ao nosso bairro. Então, agradecendo a Patrícia, secretária da Saúde, ao senhor prefeito do Barreto, e mais forças que tiveram aí para Serginho Braga, e mais para que essa ambulância chegou para nós lá, e ela tem uma ambulância que teve muito tempo aí parada, problema de motor, câmbio, foi feito tudo, uma ambulância de bom estado, já está atuando lá em nosso bairro. Então, o que eu queria dizer sobre a minha indicação, que o executivo, ele cumpriu com a obrigação e com a palavra de ter mandado a ambulância para lá. Então, é só isso, senhor presidente, e muito obrigado. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Sucena com os assuntos prestação de contas do CAB. Senhor presidente, nobres vereadores, aqueles que mais uma vez nos honram com a presença na nossa casa e também aqueles que nos assistem pela internet. O assunto que me traz hoje nessa tribuna é para dar ciência do ofício que eu já havia enviado alguns dias atrás,
do Clube Atlético Brotense a respeito da prestação de contas do ano passado. Ofício número 516, de 2014, assunto, prestação de contas do Clube Atlético Brotense, cabe. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, em atenção ao ofício número 2, 2014, de autoria do nobre vereador Antônio Sucena Bonifácio, encaminhado a este Executivo Municipal, que deu origem ao processo PM número 906/2014, de 10 de fevereiro de 2014, referente ao pedido de encaminhar cópia da prestação de contas do exercício de 2013 do Clube Atlético Brotense, informamos a Vossa Excelência, rogando seja levado ao conhecimento dos demais edis dessa colenda Casa de Leis, que a prestação de contas da aludida entidade encontra-se em análise, pois, conforme comunicado 5/2014 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o prazo previsto para o envio ao tribunal finda-se em 30 de abril de 2014. Desta forma, no momento em que o Departamento Contábil desta pasta pública emitiu parecer conclusivo acerca da referida prestação de contas, encaminharemos cópia a esse Poder Legislativo. Na oportunidade, renovamos o protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Orlando Pereira Barreto Neto. Nós já solicitamos, estamos aguardando, porque é comum, lógico, nesta casa, a cobrança por sermos vereadores e responsáveis representantes do povo da cidade de Brotas, as cobranças que são feitas, e normalmente é quase uma praxe, nós somos 11 vereadores, e cada um talvez tenha uma cobrança maior em cada departamento, em cada assunto. E, logicamente, por eu sou uma pessoa bastante ligada ao esporte, as cobranças realmente me chegam, acredito, com mais ênfase e com uma cobrança realmente talvez até um pouquinho mais direta, porque sabem do meu envolvimento no esporte. Como seria comum aqui, no caso, fazerem solicitações, vereador Modesto, a respeito de segurança, a respeito de saúde do Fred e da Zeca e assim por diante. Então, essa colocação que nós fizemos e esse ofício é justamente para poder resolver um problema que está acontecendo um certo tempo na cidade de Brotas. É necessário que cada departamento, é necessário que cada entidade que preste serviço, no caso da nossa cidade, preste contas, é a coisa mais natural. O 3 de maio, que é uma equipe representativa também, que não recebe verba há 3 anos, não tem que prestar conta. A partir do momento que também receber essa verba da prefeitura, tem que prestar conta sim. Então essa nossa, vamos dizer assim, preocupação e esse pedido é porque nos solicitaram. Inclusive já tive informação que até pela internet fizeram pedidos para que se fizesse também a prestação de contas, a chamada festa do milho. Nada mais natural. Se há um repasse, eu estou dizendo isso porque às vezes as pessoas, é como política, ele é do PTB, ele é do PMDB, não existe uma filiação aqui, existe um representante, que é um representante do povo, que tem que realmente fazer esse trabalho, que é talvez o trabalho nosso mais importante, que é de fiscalizar esse dinheiro público que é repassado. A informação que eu tenho para esse ano, que ainda não é oficial, que eu estou pedindo também oficialmente, é que foi cancelado o repasse de verba para o CAB, porque eles não estão cumprindo ou deixaram de cumprir com aquilo que foi colocado no plano de trabalho deles nesse ano. Me parece que foi repassado a verba no mês de janeiro e fevereiro, como o vereador Modesto já falou aqui a semana passada. Foi suspenso porque eles não fizeram nenhuma das atividades que estavam previstas. E me parece, veja bem, só me parece que ainda não é oficial, que vão ter que inclusive devolver esse dinheiro. Então o que nós queremos, quando eu digo nós, vereadores, é que a coisa seja feita e que seja realmente prestado contas. Eu já falei aqui anteriormente e repito, tanto o Clube Atlético Brotense como o 3 de maio fazem um trabalho social na cidade. Mesmo o CAB trabalhando com o chamado adulto. Isso também, na minha opinião, é um trabalho social. Só que se recebe verba pública, tem que ser prestado conta. Então nós estamos aguardando, e assim que nós tivermos em mão, oficialmente, porque veja bem, conversas particulares, conversas que nós temos no caso com pessoas, que nos passam a informação também, como logicamente passa para todos os vereadores,
são extraoficiais. Então eu já pedi também, eu quero saber oficialmente o que está sendo feito, para que aí realmente possa também voltar a essa tribuna e colocar aqueles, né, que se preocupam com o chamado dinheiro público, para que nós possamos dar as satisfações e principalmente as informações corretas do que está acontecendo. Muito obrigado, senhor presidente. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Modesto com os assuntos Escola Álvaro Calado, Base da PM, Militares, Médicos e Indicação. Senhores membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores ouvintes, aqueles que nos assistem. O primeiro assunto aqui que eu vou tratar é sobre a indicação que eu fiz a respeito do pessoal que trabalha com lixo reciclável, material reciclável, em que grande parte deles, a sua grande maioria, né, não tem os locais apropriados para o depósito desse material. Eles já estão fazendo um serviço de utilidade pública, podemos dizer, né, porque eles estão diminuindo o serviço da prefeitura. E eles levam esse material para suas casas, né, suas chácaras, enfim. E há uma reclamação por parte do vizinho que também tem razão. Por mais reciclável que seja, esse material ele acumula, chove, eles não têm o local apropriado, umedece, cria bicho, vem bicho, enfim. Então nós temos uma ideia já, de que tem em outros municípios, que a prefeitura adquira uma área, né, um barracão grande, que possa destinar a essas famílias que fazem esse serviço nobre, de recolher material reciclável, né, para depois ser destinado aos locais competentes aí, inclusive diminui o lixo do nosso aterro sanitário. Entendemos que para a prefeitura não é caro, né, pode existir isso. Existe municípios que tem até a prensa do material, né, que facilita também, já prensa o material, já coloca em tamanhos menores. Eu acredito que se a prefeitura quiser, tem condição de fazer e nós poderíamos ajudar essas pessoas que estão com sérias dificuldades, cada dia mais fiscalizado, cada dia mais é exigido, né? E eles ficam aí sem saber o que fazer. Então a gente espera que a prefeitura atenda a essa nossa indicação. Senhor presidente, concede uma parte? Muito bem lembrado por Vossa Excelência essa questão dos catadores de lixo. Inclusive eu tenho a minha família, uma pessoa que realiza esse trabalho. E eu acho muito importante a conquista de uma área dessa. Até outras cidades da região, que eu sei, já existem até as associações de catadores de lixo. Então acho que fica uma sugestão para que os mesmos, caso a gente consiga, seja atendido o pedido de Vossa Excelência, para que justamente cria-se uma associação, a qual, de acordo com o plano de trabalho, eles podem até angariar o que a gente está comentando agora, que são as subvenções. Sim. E também tem um maior peso para quando vão vender esses materiais, pela quantidade, conseguem um preço maior, ajudando mais nas questões familiares. Muito bem colocado a colocação de Vossa Excelência. Muito obrigado. Agradeço a lembrança. O senhor concede? Sim. Eu também gostaria de cumprimentar o companheiro Modesto por essa indicação, Modesto, que ela vem de encontro a um pedido que eles têm feito já há algum tempo, né? E a gente estamos aí junto, porque nada mais justo que eles terem um local para fazer esse depósito para eles, porque, como o senhor mesmo disse, eles ajudam, de uma certa forma, a limpar a cidade. Então eu gostaria de cumprimentá-lo pela ideia, que também nós gostaríamos que ela fosse atendida, que isso vai ser um bem maior para todos eles. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço as suas colocações, só gostaria de fazer uma parte da sua fala. Não me chame de companheiro não, que eu não sou petista, me chame de amigo. Companheiro é coisa de petista. Modesto, retiro o companheiro. Amigo. Melhor assim. Outro assunto é a respeito da base da Polícia Militar, né? Que felizmente, na segunda-feira à noite, né?
eu recebi a comunicação por volta das 20 horas, depois de longo e tenebroso inverno, a base da polícia passou a funcionar, a Vivo veio aí depois de muita pressão, cumpriu mal e porcamente seu papel, mas cumpriu. Não é? Importante, Com moral, né? Ele falou às 7h15, às 20 horas já ter regularizado. Porque à tarde, eu posso até depois mostrar, né? Tem mais de 20 e-mails que foram passados para os departamentos de todos os locais, de São Paulo, de Bauru. Bauru mandou para São Paulo disse que a competência não era de Bauru, era de São Paulo, e assim foi tramitando. Então, depois da sessão, eu recebi ligação do Cabo Cândido, né, dizendo que eles estavam lá e tinham terminado, que havia promessa de ter vindo. Mas eu não acreditava na promessa, porque também no sábado anterior, o responsável deles disse que vinha, que estava lá fazendo maná e ficava esperando, uma semana depois não veio. Por isso que então, na segunda-feira passou a funcionar e agora a base já está lá, né? Eu acredito que o prédio, o antigo prédio da Polícia Militar agora pode ser destinado à central de ambulância do nosso município. Assim eu não fico parado tudo no meio da rua aí, além de ocupar o local, a rua, né, não é um local apropriado para isso. Também eu recebi uma reclamação que a Escola Álvaro Calados estaria sem professor de História. E eu fiz contato na data de hoje com a Nereide, que é a responsável pela Escola Álvaro Calado. Ela realmente reconheceu que tinha 3 salas sem professor, porque os professores substitutos, um deles assumiu, mas o outro assumiu e depois foi embora. E não havia concursado para ser chamado. Agora já houve o concurso, já chamou, né? Está só em fase de contratar, então o problema estará sendo resolvido. E há a condição de recuperar essas aulas de história durante o ano letivo. Para aquelas pessoas que estavam preocupadas nesse sentido, pode ficar tranquilos que o problema vai ser resolvido. Outro assunto que me traz é a respeito da área da saúde. Médicos, né? Mas, e falando em médico, eu não posso deixar aqui de lamentar, né, a saída da Ana Mari, da Secretaria da Saúde. É uma profissional muito competente, infelizmente, por problemas outros aí, ela não mais vai ficar nesta área. E me preocupa, porque não só ela, como saiu também, foi tido, né, foi dito, o professor Pedro seria um especialista na área de educação, e constantemente, essa administração, nesse ponto, está igual ao ex-prefeito de Sala, troca muito. Há 15 dias foi secretário do Meio Ambiente. Agora secretário de Educação. Agora Ana Mari. E assim por diante. E isso é ruim por quê? Porque não há, né, uma chefia. Por que a Secretaria de Educação ficou numa situação muito complicada? Porque durante a administração do Sala, se eu não me engano, foram 6 secretários. Ou 8, não lembro mais. Então não tem chefia. Chega um, sai, chega outro, sai. Ele não implanta a sua forma de trabalho, não implanta a sua forma de pensar. Não é? Então a gente espera que a prefeitura procure, a partir de agora, ponderar bastante ao nomear pessoas em cargo de comissão, para que elas venham e fiquem. Não esse entra e sai, entra e sai, entra e sai. Por quê? Porque isso é ruim para o município. Eu ainda semana passada, eu falei para uma pessoa, gente, politicamente, como eu sou oposição ao prefeito do Barreto, eu gostaria que ele fosse mal. Mas como cidadão brotense, eu não posso querer que o prefeito vá mal. Porque se ele for mal, a cidade vai mal, a população sofre. Então nós temos que tentar ajudar. Então essa crítica que eu estou fazendo é uma crítica no sentido construtivo, para que pense bem antes de chamar, para quem venha sabe das dificuldades que o município tem em fazer os seus trabalhos. Para que não fique essa constante saída. Entra e sai, entra e sai, entra e sai, que é prejudicial ao bom andamento do nosso trabalho. Senhor presidente, uma parte, fazendo favor. Rapidinho, para fazer uma colocação, vereador, essa preocupação que nós temos mesmo a respeito dessa mudança, principalmente em relação à educação.
A educação é um processo longo. Você tem que plantar agora para colher daqui a 10, 15, 20 anos talvez. E às vezes o lado político ele quer imediato. E agora você está dando uma informação para nós que eu também não sabia, da saída da Ana Mari. Em pouco tempo, fiquei sabendo também anteontem que o secretário de Educação também, o senhor Pedro, também saiu. Alguns dias atrás, a Lisângela também saiu. A colocação que eu gostaria de fazer ao senhor é, está sabendo se é uma questão política que esses 3 secretários saíram ou é uma questão técnica? Olha, a gente ouve, né, mas da boca de quem sai, eles não nos falam. Sempre é dito por bem pessoal, por bem pessoal. O problema pessoal pode ser o problema pessoal do funcionário com o prefeito, ou do funcionário com outros funcionários, ou do funcionário com a chefe de gabinete, ou da chefe de gabinete com a secretária, enfim. Problema pessoal seria a pessoa estar doentada, ter que se afastar para cuidar de família. Isso para mim é problema pessoal. Agora, aí pelo que eu percebo, está tendo divergências entre um e outro, e a pessoa descontente vai embora por esse motivo. Então isso precisa ser sanado, resolvido, para que a gente tenha um melhor trabalho de desenvolver no nosso município. Também eu recebi aqui um convite do senhor prefeito, convidando, né, os senhores vereadores para estar na solenidade, dia 16 de quarta-feira, para a recepção aos médicos cubanos no programa Mais Médico. Eu até falei para o prefeito, por isso que eu vou falar aqui, eu já falei para ele. Eu acho um absurdo nós fazemos festa para receber médico cubano. Serão bem-vindos para trabalhar, não é? Mas e os médicos brasileiros que nós contratamos também? Não é? Além do que, né? Esses médicos cubanos são escravos do governo de Cuba. Do governo ditatorial, que o governo democrático da dona Dilma e o governo democrático do seu Lula apoiam. Dos 10 mil reais, eu não me recordo agora se é 4 ou 3 mil reais que eles vão receber. O resto vai tudo lá para Cuba. 4 mil reais. Vai tudo para financiar o governo corrupto, desonesto e ditatorial de Cuba. Não é? Eu não vou estar aqui, mas se tiver também não iria, porque eu entendo que serão bem-vindos, muito bom, vão trabalhar para a saúde de Brotas, mas não vejo motivo para comemorar. Né? Nós contratamos 3, 4 médicos aí, até aprovar por essa casa, e não houve comemoração nenhuma. Então eu entendo e respeito quem não entende dessa forma, que não ser assim um motivo para a festa. A não ser que está faltando inaugurar obra, faltando fazer coisa aí, então tem qualquer coisinha, tem que fazer uma festinha aí. Só se for isso. Né? Só se for isso. Mas enfim, eu não irei. E quero que os médicos sejam bem-vindos. Mas gostaria que os 10 mil, a prefeitura não tem nada a ver com o salário, viu, gente? Que os 10 mil que eles recebessem, fossem pagos para eles, não para o governo de Cuba. Lógico. Com relação aos médicos cubanos, né, a gente lê bastante as notícias, eu já li muito, estudei sobre Cuba. Do meu ponto de vista, eu acho que a vinda dos médicos, além de ser profissionais qualificados, mas eu também vejo como uma fuga. Porque é uma judiação a forma que eles vivem em Cuba. É uma judiação. Você ter limite para comer, para gastar em mercado, é absurdo. Então, no meu ponto de vista, além de ter esse recurso, né, 3 mil reais, que seja, realmente é muito pouco pela qualificação profissional, mas para eles é uma fuga, né, para vir para um país lindo, maravilhoso como é o Brasil, porque onde eles vivem numa ilha, é tudo limitadíssimo, veículos novos, celulares, isso aí, agora que está chegando devagarzinho lá celular, então eles estão atrasados há muitos anos, né? Obrigado. É difícil eu combinar com o senhor, concordar, mas hoje concordamos, né? Que realmente eles são escravos lá mesmo, a vinda para eles aqui, e muitos deles estão até pedindo asilo político, né, presidente? Nesse ponto, parabéns pela sua colocação. Outro assunto que eu iria falar, até para responder aqui para responder não, para a gente abrir aquele debate democrático sobre militarismo, sobre ditadura, sobre falta de democracia, mas o assunto que se for abrir páginas de Veja, é o que mais tem falando desse governo democrático corrupto da Dilma e do Lula.
Se isso é democracia, isso aqui é anarquia. Tanto é que até mudaram a cor da estrela do PT, que é preta, é negra. Não é? Olha só. De coisa que se passa, né? Então lembraram aquele deputado que fez aquele gesto do genuíno quando o presidente do Supremo, me fugiu o nome agora, gente. O Joaquim Barbosa foi lá, que ele fez o gesto. É aquele deputado que está envolvido com a corrupção e vai ser caçado. Corrupto, ladrão, desonesto. E para encerrar rapidamente, eu ia falar, mas eu não vou falar porque hoje eu estou tão revoltado com o que eu vi na televisão agora há pouco, gente. Um marginal assaltou um ônibus com uma faca, o motorista perdeu o controle, matou 4 pessoas. Agora há pouco, morreu a criança agora hoje. Agora há pouco eu vi também 2 bandidos, 2 excrementos, lixos da humanidade, assaltaram uma lotérica. E o rapaz estava fazendo faxina. Ele não tinha a chave para abrir a loja da lotérica para chegar nas caixas. Pois eles batiam com o cano de revólver na cabeça dele e não conseguindo ter o seu objetivo, que era roubar, o cara implorava, eles deram um tiro na cabeça do rapaz, mataram na hora. Isso é impunidade implantada pelo regime democrático da dona Dilma, do seu Lula. Numa próxima sessão eu vou falar, porque já está terminando o meu tempo, mas na época que eu trabalhava em que polícia tinha poder, quanto mais, eles fazem hoje, os bandidos fazem, eles contam pontos, se mata a polícia 10 pontos, se mata não sei o que 8 pontos. Nós ao contrário, nós disputávamos o pelotão que mais matar bandido. E é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Bandido morto é bandido bom, bandido morto, bandido enterrado. E de preferência, terminando, senhor presidente, de preferência, não é? Aqueles que defendem, levam o bandido para cuidar na sua casa. Põe na edícula no fundo da sua casa. Senhor presidente, uma parte, fazendo favor. Muito obrigado. Ainda bem que não pode falar mais. É importante que eu faça essa colocação, porque muitas vezes, no caso aqui, vamos dizer assim, na aparente divergência, há uma convergência. O que eu convirjo com o vereador, no caso Modesto, é a respeito do que está acontecendo hoje. Crimes bárbaros, a gente vê na televisão, até evita-se que veja, porque isso vai dando uma situação para a gente, que a gente fica até uma situação que faz mal para a gente mesmo. E fica. Então veja bem, então é importante fazer essa colocação, porque o vereador Modesto, então nós não estamos divergindo. Nós estamos convergindo, mas o que estou colocando não é a democracia do PT ou a democracia do PV. A ditadura. Eu estou, no caso, quando eu vim aqui a semana passada, e deixei bem claro que eu sou contra a volta à ditadura. Houve necessidade, talvez, nós estamos progredindo. Então essa democracia que nós temos agora que tem que ser melhorada. Não me importa se a democracia, entre aspas, que o vereador Modesto é contrário ao PT. O PT também fez coisas boas. Quando eu digo PT, pessoas. Quando eu digo PSDB, são pessoas. Ninguém faz nada se não for pessoa. A sigla não faz nada. Então eu quero fazer essa colocação, que eu vejo a indignação do vereador Modesto. Eu também fico indignado, todos nós ficamos, com esses crimes que estão ocorrendo. Mas não é porque é uma democracia. É porque não é implantado aquilo que deve ser feito na democracia. E é por isso que eu falei, deixei bem claro. Quando se faz, e atualmente pelo menos, mesmo com dificuldade, alguns grandes figurões que nunca foram presos estão na cadeia. Então isso é democracia. E na ditadura nós não tínhamos isso. Então veja bem, não há uma divergência. Eu me preocupo e vejo, tenho hoje uma afinidade, tenho um respeito muito grande pelo vereador Modesto, sei do seu trabalho todo que ele faz, mas ele às vezes me coloca aí como militar. Eu não sou militar, muito embora tenha servido o serviço militar e saiba exatamente como é o regime militar. Então, vereador Modesto, cumprimento pela sua defesa, pela sua exaltação, pela sua indignação, que eu também faço parte, e é pena que o tempo de a parte é pouco tempo. Muito obrigado.
Fará uso da palavra na tribuna o vereador Frederici com os assuntos de indicação, homenagem a Ana Marian Sobiati Pinotti. Senhor presidente, senhores vereadores, amigos, senhores aqui presentes, o primeiro assunto, senhor presidente, é com relação à indicação que nós fizemos nessa noite, que nós estamos pedindo a instalação de urnas, de senhas eletrônicas nos órgãos da prefeitura, nos órgãos públicos municipais e principalmente na área da saúde, né? Recentemente já fomos procurados por usuários que usam esse tipo de serviço e eles nos pediram uma solução, né, para que o serviço seja agilizado, porque às vezes você vai em determinados setores da prefeitura, até eu pedi para fazer um estudo, que não sei se todos eles é viável ou não, a colocação da senha eletrônica, mas principalmente na área da saúde, né, nos postos de saúde, onde tem um fluxo de pessoas maior, e até, acho que, se não me engano, no governo passado foi feito um pedido de senhas aqui pela vereadora Zeca, e nós estamos reforçando esse pedido, porque a senha eletrônica todo mundo conhece, tem um exemplo claro aqui, se a gente for no EMA, né, tem é um instrumento que não é caro, e que vai, além de melhorar o atendimento, vai evitar esse transtorno todo, porque tem pessoas que chegam lá, e por hora de chegada, fica atrás de um cidadão. Aí aquele cidadão sai ou se dispersa e já... Aí começa, não sou eu, e cada um quer ter o seu direito, então até para os próprios funcionários vai ser um grande ganho, principalmente para a população, senhor presidente, que vai ter uma forma de organizar, e os funcionários também vão poder se organizar melhor, e vão ganhar até tempo com isso, né? E o outro assunto, senhor presidente, é com relação à homenagem que eu gostaria de prestar hoje, a Ana Marian Sobiati Pinotti. Gostaria de deixar aqui uma homenagem a uma amiga de longa data, companheira de serviço, amiga pessoal e um ser humano de uma retidão imensurável, senhora Ana Marian Sobiati Pinotti. Essa profissional que plantou uma semente na vida da saúde de Brotas, que ensinou a nós todos o que é servir sem pedir nada em troca. Tudo o que fazia era com firmeza, clareza e muita sabedoria. Perdemos uma profissional que, enquanto eu estiver trabalhando na saúde, tenho absoluta certeza que jamais vou encontrar. Não só a profissional, mas a ser humano íntegro, transparente, despido de todo tipo de amarras e, exatamente por conta disso, foi ser reconhecida em outra cidade. Fica aqui o meu respeito, minha admiração e minha sincera amizade e gratidão. Muito obrigado, Ana Marian, por tudo que você fez em prol da saúde de nosso município. Que Deus te abençoe e te ilumine nessa sua nova caminhada de sua vida. Fred da Ambulância, 14/4/2014. Senhor presidente, eu gostaria que constasse em ata essa homenagem a Ana Marian, se for possível. Eu gostaria de saber o motivo, que eu fiquei surpreso, eu soube hoje com a fala do Modesto, eu não sabia dessa... Eu também sou sincero a falar para o senhor que o Modesto, eu não sei se ele sabe. Pelo que a gente acompanha, esse cargo que ela exercia, antigamente era cargo em comissão. Posteriormente passou a ser concursado. E agora, então, houve o concurso e a pessoa que passou está sendo chamada, consequentemente, ela teria que sair dessa função, não é? Mas eu tenho certeza que se o prefeito quisesse criar alguma coisa para mantê-la, eu tenho certeza que todos os vereadores não questionariam para aprovar algo nesse sentido, né? Só para mim entender, mas que nem ela se desligou do cargo, mas ela... Não, ela se desligou do quadro. Como ela é funcionária do Estado de Campinas, me parece, né? Tá, ela saber. Prefeitura de Campinas, ela deverá retornar para lá. Mas eu entendo, se quisesse dar um jeito, tem como. Senhor presidente, acho que a gente sente, né, de perder uma pessoa, uma profissional, realmente uma profissional que dedicou a sua vida aí, né, sem ter horário, para deixar um legado na vigilância sanitária e saúde. E como diz o amigo Modesto,
Eu tenho certeza que em qualquer área que a administração precisasse, ela estaria aí para poder cumprir, mas infelizmente ela já está alçando outros voos. Muito obrigado, senhor presidente, é só isso. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Valdir, com o assunto tesouraria, obesidade e lixo residencial. Senhor presidente, senhores secretários, nobres vereadores, senhores e senhoras presentes, você que nos acompanha através da internet, eu me inscrevi para 3 assuntos nessa oportunidade, mas eu queria iniciar cumprimentando a todos os nobres vereadores que fizeram uso dessa tribuna nesta oportunidade, todos com um assunto bastante interessante. Mas o primeiro assunto que me inscrevi é que fui procurado aí por munícipes reclamando que eles dirigem até a P2, a Prefeitura Municipal, para efetuar seus pagamentos. E muitas vezes são informados de que o sistema está fora do ar, né? Na quarta-feira próxima passada, na quarta e quinta, nós tivemos casos desse tipo, por exemplo. E na quinta-feira estivemos em contato na Prefeitura em busca de explicações. E o Executivo nos informou de que providências estão sendo tomadas e que o problema será sanado de forma bastante breve e vai ter uma solução para isso, deixando, portanto, de complicar a situação daquelas pessoas que querem cumprir com o seu dever, que é pagar suas contas. Vou inverter a ordem da inscrição. É um assunto bastante comentado e que trago para cá sabendo que pode ser que seja uma parte do projeto de lei de número 31/2014. Mas um dos maiores problemas ambientais da sociedade atualmente, com certeza, é o lixo. E hoje quero aqui me ater apenas ao lixo doméstico ou residencial, constituído principalmente por restos de alimentação, de embalagens, plásticos, papéis, etc. Atualmente, o que ocorre? Há um aumento de população, há um aumento de consumo. Consequentemente, vai ocorrer o quê? Um aumento na quantidade do lixo. E todos sabemos que o lixo espalhado pelas ruas, depositado em terrenos baldios, provoca mau cheiro, provoca proliferação de animais nocivos, transmite doenças, ratos, mosquitos, etc. É um problema que precisa ser resolvido, precisa de solução. Para isso existe a coleta. Mas tem algumas pessoas, eu disse algumas, que preferem levar o lixo de suas casas para outros locais, pensando que resolveu a sua situação porque levou para longe, o que entendemos um absurdo. É uma questão de educação, é uma questão de saúde. É preciso uma conscientização sobre o assunto. Ou é preciso de atitudes duras. Tem que ser tomada para que essas pessoas deixem de agir dessa forma. O lixo, no nosso entendimento, ele deve ser reciclado. E tem um local também que entendo que é o mais adequado, que o dano é menor, que é o aterro sanitário. Portanto, isso é uma preocupação que tenho e posso citar aqui um exemplo. Num único dia, fiz uma caminhada aqui na região do bairro Santa Cecília, tinha trator roçando, limpando o terreno. Já o terreno limpo, lixo depositado recentemente. Saio daí, vou até uma pequena propriedade que tenho logo aqui próximo. No tronco de uma árvore está lá um saco de lixo no tronco da árvore. Chego na minha propriedade e tem lixo jogado.
Não é preocupação só com a minha, não. Voltando próximo ao centro comunitário, 2 ou 3 sacos de lixo depositado em frente ao portão. É um absurdo. Isso aí nós temos que realmente... É uma questão de educação, como dissemos, mas é uma questão de saúde pública. Então eu acho que ou conscientiza ou medida pesada tem que ser tomada. E um outro assunto, peço até um pouco de tolerância, porque eu já manifestei sobre ele e algumas coisinhas eu quero repetir. Mas, usando essa tribuna no passado, eu vim trazer aqui um assunto relacionado à saúde, que era a obesidade. Eu me recordo que naquela oportunidade eu expus aqui, nessa tribuna, que se tratava de uma epidemia que atingia todos, de crianças a idosos, que era fator de risco para doenças, câncer, hipertensão. No Brasil, 40% da população estava acima do peso. Eu me lembro que eu fiz essas colocações. Problema a ser enfrentado, saúde pública. Disse naquela oportunidade que nós precisávamos de um projeto para auxiliar nossa população a perder peso e de forma sustentável. Só que para levar adiante nós precisávamos de profissionais da área, né, endocrinologista, psicólogo, professor de educação física, nutricionista, e que realmente tratava de um projeto de prevenção. E com a colocação em prática desse projeto, nós teríamos o quê? Nós teríamos a diminuição dos gastos do sistema público de saúde, teríamos uma demanda menor nos postos-saúde e hospital, uma economia nos gastos de medicamentos, as pessoas teriam uma disposição maior, quer dizer, teriam um maior rendimento, maior produtividade no trabalho. O projeto viria de encontro, viria ajudar aquelas pessoas que queriam esse benefício e que não dispunham de recursos. Um projeto para ter uma qualidade de vida melhor. E após o nosso pronunciamento, nós fizemos contato com o prefeito, me lembro que naquela oportunidade ele de pronto concordou. Foi colocado no orçamento, já para o ano de 2014, e isso nós temos aqui que elogiar a todos os pares, porque foi com a concordância e o apoio irrestrito de todos os vereadores que compõem esta casa. Na quarta-feira, dia 10, estive mais uma vez com o senhor prefeito municipal do Barreto e também com o médico, o doutor Érico Faustino, ele que esteve nessa casa recentemente, né, para saber a real situação do programa Saúde da Pessoa Obesa. Dali saí convencido de que o programa estava caminhando e caminhando muito bem. No mesmo dia 10, fiz contato com a senhora secretária da Saúde, Patrícia, e sobre o mesmo assunto solicitando algumas informações. E ela nos encaminhou já no dia seguinte, no dia 11, dizendo que as consultas estão sendo realizadas no Centro de Saúde, às quintas e sextas-feiras, das 7 às 12h30. Na quarta-feira, na Unidade Básica de Saúde, Hemabicaleto, no Taquaral, das 7 às 11h. E nos informou ainda que no período de 13 de março a 11 de abril, portanto 28, 29 dias, menos de um mês, 74 consultas foram realizadas, isso tudo com pouca divulgação. No dia 11, na sexta-feira de manhã, estivemos no Ginásio de Esportes do Brotão, participando da caminhada da pesada. Constatamos o interesse, a disposição das pessoas que ali se encontravam. Queria também lembrar que foi nos informado, e não sei se está sendo divulgado, mas naquela oportunidade foi, no próximo dia 15, na próxima terça-feira, nós teremos uma palestra ministrada pelo Dr. Érico no Centro Comunitário a partir das 19h. Finalizando essa minha participação, queria deixar aqui, senhor presidente, nobres vereadores, dizer que não poderia deixar de registrar a minha alegria, o meu contentamento, né, a minha satisfação com relação a esse programa que, no meu entendimento, ele começa e começa bem. Era isso, agradeço a atenção de todos. Nada mais havendo a tratar na fase do expediente, passaremos para a ordem do dia. Existindo o quórum legal para a ordem do dia,
Eu solicito aos nobres colegas que os projetos de lei 026, 27 e 28 nós votaremos em grupo, porque adequando o PPA, adequando o NDO e também a abertura de crédito no valor de R$ 45.943,33 para aquisição de equipamentos para a creche Luiz Cassaro, localizado no Jardim Modelo. Os senhores concordam com a votação em bloco? Sim? Então solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei 028/2014. Projeto de lei do Executivo número 28 de 2014 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente e dá outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir em sua contadoria crédito adicional especial até o valor abaixo consignado, cuja despesa obedecerá à seguinte classificação. Equipamento material permanente no valor de R$ 45.943,33. Artigo 2º. Os recursos necessários à cobertura do crédito adicional especial de que trata o artigo 1º desta lei são os provenientes de superávit financeiro, saldo do exercício anterior, no mesmo valor de R$ 45.943,33. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal. Coloco em discussão. Senhor presidente, gostaria de saber com o senhor secretário quais as comissões que deram parecer. As comissões que deram parecer ao projeto foram a Comissão Permanente de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Educação, Saúde e Assistência Social. Obrigado. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei 028/2014 por 10 votos favoráveis. Eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei 029/2014, que é a abertura de crédito decorrente de saldo do exercício anterior no valor de R$ 369.611,47 para extensão de rede de energia elétrica e iluminação pública, manutenção no transporte de alunos e construção de UBS. Projeto de lei do Executivo número 29 de 2014 dispõe sobre a abertura de crédito adicionais especiais ao orçamento vigente e dá outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir em sua contadoria créditos adicionais especiais até os valores abaixo consignados, cujas despesas obedecerão às seguintes classificações. Executivo, obras e instalações, R$ 252.851,93. 2. Executivo, material de consumo, R$ 30.000. Outros serviços terceiros, pessoas jurídicas, R$ 5.159,54. 3. Prefeitura, obras e equipamentos, R$ 81.600. Artigo 2º. Os recursos necessários à cobertura dos créditos adicionais especiais de que trata o artigo 1º desta lei são respectivamente os provenientes de 1. Saldo do exercício anterior no valor de R$ 252.851,93. 2. Saldo do exercício anterior no valor de R$ 35.159,54. Programa Nacional de Atenção ao Transporte Escolar. 3. Saldo do exercício anterior no valor de R$ 81.600. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal. Coloco em discussão. Também gostaria de saber quais as comissões que deram parecer. Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Então eu verifico que na comissão de obras, foi falado de obras aí, não deu parecer. Nós poderíamos até votar, mas na próxima votação, então, que a comissão deu parecer, Que fala de verba da comissão de construção e também, para a própria comissão de saúde, E também a comissão de obras, nesse sentido, vai saber, onde é que vai se fazer nova iluminação e onde vai estender a rede de energia elétrica, Então, poderíamos votar hoje, sim, mas desde que para a semana que vem seja solicitado o parecer dessas comissões.
Sua incumbência aí para a secretária, para o departamento jurídico, para tomar essas providências, ok? Eu coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei 029/2014 por 10 votos favoráveis. Eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da moção 041/2014, de autoria do vereador Nidisley Eduardo Esteves, de congratulações ao atleta Carlos Aparecido Gonçalves pela participação no 35º Campeonato Paulista de Luta de Braço. Câmara Municipal de Brotas, moção de congratulações, número 41 de 2014. Senhor Presidente, apresentamos à mesa diretora, ouvido o plenário dispensadas as demais formalidades, moção de congratulações ao atleta Carlos Aparecido Gonçalves pela participação do 35º Campeonato Paulista de Luta de Braço, em evento realizado nos dias 29 e 30 de março do corrente ano, na cidade de Itapevi, São Paulo. Entendemos por bem enaltecer e cumprimentar o atleta por esta conquista, onde sagrou-se campeão paulista de luta de braço, não só pelo reconhecimento de sua vida como atleta e campeão, mas pelo exemplo de superação alheio e as dificuldades que a vida lhe impôs, sem medir esforços para alcançar seus objetivos, servindo de inspiração para que outros sigam o mesmo caminho, contribuindo também para elevar o nome de nossa cidade. Por esta razão, pela qual propomos à mesa ouvido o plenário nos termos regimentais vigentes, faça constar de seus anais os mais autênticos e sinceros votos de congratulações a Carlos Aparecido Gonçalves, dando-se ciência ao homenageado, bem como todos os meios de comunicação de nosso município. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 10 de abril de 2014. Nidisley Eduardo Esteves, vereador. Coloco em discussão. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovada em única votação a moção de número 041/2014 por 10 votos favoráveis. Eu solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para o uso da palavra na tribuna nesta fase, de acordo com o artigo 121 do Regimento Interno. Isso, senhor presidente. Não havendo vereadores inscritos, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 12ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Brotas. Lembrando a todos que, em razão do feriado de 21 de abril, a próxima sessão ordinária desta casa será em 22 de abril, terça-feira. Boa noite e obrigado pela presença de todos.